Boa noite, meus irmãos. Novamente é muito bom estar com vocês. Uma alegria voltar aqui. Já falei isso pela manhã, é muito bom estar junto com vocês, porque realmente essa cidade, essa igreja está no nosso coração, né? A gente participou dos primeiros cultos, estivemos envolvidos nos primeiros cultos. A Valentina foi um dos primeiros bebês da igreja, né? Nos primeiros... O Ministério Infantil tinha a Valentina e mais Heitor, Peu, Mila, a Nara, e o Enzo ainda era criança. Agora o Enzo já faz a barba, então as coisas mudaram, né? As coisas mudaram bastante. A Valentina nasceu em 2019, né? Ela tem hoje 6 anos, e nós moramos aqui em Paulo Afonso de 2018 até 2021. Quando voltamos, ou nós somos naturais de Campinas, mas a igreja de Campinas então nos chamou para assumir o ministério lá na igreja Fonte Campinas de evangelismo, e agora eu estou no ministério de missões também. Mas quando a gente ainda morava em Paulo Afonso, um pouquinho antes da pandemia, nós já tínhamos o desejo da nossa família aumentar, e a nossa família não iria aumentar biologicamente, nós gostaríamos que a nossa família aumentasse via adoção. Isso era uma convicção que nós tínhamos como família, que nós temos como família. Então, no ano de 2020, janeiro de 2020, a gente aqui no Fórum da Cidade entramos com o nosso processo de adoção. Em novembro de 2024, ou seja, completando agora, no final do mês, 1 ano, o nosso telefone tocou. O que isso significa, né? Significa que há uma aproximação entre o nosso perfil desejado de crianças com as crianças que, vamos dizer assim, estão no sistema nacional de adoção, principalmente nos abrigos distribuídos nas diferentes cidades do Brasil. E eu não vou falar o nome das crianças, vocês já viram eles aqui, mas eu não vou falar por estar sendo gravado. Assim como também, se vocês virem a foto da família, ela ainda está com o rostinho tampado, né? Por quê? Porque a gente ainda está num processo de guarda provisória, tá? Então, só para entender como funciona, né? O nosso telefone tocou, ligaram para a gente e falaram: tem 2 crianças aqui na cidade, uma cidade próxima a Campinas, e nós vimos o perfil de vocês, queríamos saber se vocês estão interessados em se aproximar delas. Então a gente começou um processo chamado de aproximação. Nós íamos até a cidade, conversávamos com as crianças lá no abrigo onde eles viviam, nessa casa de acolhimento onde eles viviam, e então essa aproximação ela aconteceu. E aconteceu do outro lado também, as crianças também se aproximaram a nós. Então, após esse período, houve um período chamado de adaptação, onde as crianças foram para a nossa casa. Elas foram para lá, né? Morávamos num apartamento, então imagina agora, de 3 crianças, com bastante energia, bastante disposição, os 3 agora dentro do apartamento e nós 5 tentando agora criar essa nova rotina dentro de casa. Saímos lá do fórum com a guarda provisória. Guarda provisória é um papel, um documento, onde você tem ainda o nome que a criança recebeu na certidão de nascimento dela e o nome chamado de nome social, que vai ser aquele nome para fins de adoção. Então, na escola, plano de saúde, no médico, todos os lugares que a gente usa esse nome social, que é o nome deles com o nosso sobrenome. Esperando, aguardando o dia que vai vir, então, a definição, os documentos definitivos, né? Nós estamos nessa expectativa. Eles já são os nossos filhos, eles já estão conosco, mas ainda não plenamente. Ainda a gente não tem a certidão de nascimento deles com o nosso nome. Hoje de manhã, pela ceia, nós vimos e relembramos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. E ao relembrar dessa realidade do Senhor Jesus na cruz, nós podemos sempre lembrar que em Cristo nós fomos redimidos dos nossos pecados, justificados pela fé, adotados na família de Deus e então participamos da vida eterna com Ele. Nós já somos salvos, nós já fomos justificados, nós já somos adotados por Deus, mas ainda não plenamente.
semelhante ao que está acontecendo com a nossa família. É um já e ainda não. Nós já fomos, eles já são os nossos filhos, mas ainda falta esse finalmente vai chegar esse dia. Tudo isso é possível não porque nós somos uma família especial, porque eu e a Naila somos especiais. Mas de alguma maneira eu quero usar um pouco da história que nós temos para ilustrar aquilo que acontece numa esfera muito maior e melhor. Essa pregação hoje, meus irmãos, ela não é sobre mim, não é sobre a minha família, não é sobre quão lindo a adoção é. Essa pregação é sobre a adoção como filhos de Deus que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E dentro dessa realidade teológica da adoção, eu quero que a gente olhe para o texto de Romanos 8, versículos de 15 a 17. E ali a gente vai refletir sobre 3 novas realidades que acontecem na vida de um cristão, quando ele agora se encontra com Cristo, quando ele deposita a sua fé no Senhor, quando ele crê na mensagem de salvação. Há 3 coisas que acontecem, são elas: uma nova identidade, uma nova família e uma herança junto com o Senhor. O texto diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Vamos orar novamente, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque há uma realidade tão grande e maravilhosa dentro da adoção. Nós, pais imperfeitos, refletimos isso de uma maneira pequena, mas que a gente possa sair daqui encorajado a refletir da maneira perfeita que o Senhor nos faz. Adotados e filhos do Senhor. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando você olha para esse texto, ao iniciar esse texto, Paulo demonstra que nós vivíamos em uma condição antes de Cristo. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 14 vai dizer assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que Paulo está traçando então é um paralelo, é uma comparação, é uma realidade antes de Cristo. Essa realidade antes de Cristo é que nós tínhamos o espírito de escravidão, escravos dos nossos pecados, presos pelos nossos pecados, longe da realidade de Deus, pecadores miseráveis, condenados, mas agora essa não é a sua realidade. Você recebeu um Espírito do Senhor. Aqueles que receberam o Espírito de Deus são filhos de Deus. E quando nós recebemos o Espírito? A Bíblia é clara em mostrar que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o que Cristo fez na cruz do Calvário e falamos: a minha vida agora é do Senhor Jesus. E Paulo usa no versículo 15 a palavra adotados como filhos. Novamente, você tinha um espírito que o escravizava. Você creu no Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em você, e agora você é adotado como filho de Deus. Essa palavra adotado, ela é uma palavra muito interessante, porque no mundo antigo existiam diferentes formas de adoção. Você podia, por exemplo, se você não tivesse filhos e precisava deixar uma propriedade, você poderia simplesmente adotar, mas de uma maneira leve, sem compromissos de filiação com essa pessoa. Você poderia ter vários tipos de adoção, inclusive você podia ter um funcionário, e a palavra traduzida para esse funcionário era quase como adoção. Você poderia quase ter um escravo, e a palavra também poderia ser adoção, mas Paulo não usa a palavra comum.
Paulo não usa essas palavras usadas na cultura. Paulo usa uma palavra que em grego significa huistesia, que significa filho colocado. Ou seja, aquele a quem é dado um nome, lugar e privilégios de filho. Essa adoção, então, ela não é qualquer mera casualidade da cultura. Essa adoção é, de fato, receber alguém dentro da sua família, dar um nome, dar um lugar para ele e dar todos os privilégios e responsabilidades que agora essa pessoa tem dentro dessa família. É interessante porque, se você pegar a palavra, a raiz da palavra se mantém huios, que significa filho. Então, por que essa palavra é especial? Porque ela mantém a ideia de filiação. Quando nós somos adotados por Deus, quando o texto fala que nós fomos adotados como filhos de Deus, ele está querendo mostrar que não é qualquer tipo de relação uns com os outros. É um tipo de relação filial. Deus nos traz para a família, nos dá um nome, um lugar, e fazemos agora participação dessa nova família. Em paralelo com a nossa história de vida, a presença do Espírito Santo em nós é a nossa certidão de nascimento, que agora é lavrada com o nome do nosso Pai, o próprio Senhor Deus. Nós somos declarados filhos. Isso não é um processo como o nosso, que pode levar algum ano ainda, ou alguns meses, até nós termos essa certidão de nascimento com os nossos nomes. Mas com Deus, a filiação acontece na hora que nós cremos no Senhor. Na hora que nós reconhecemos o Senhor, Jesus, como nosso Salvador. Ali mesmo você já recebe sua nova certidão de nascimento. Você pertence ao Senhor. Se você puder ver o texto de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: contudo, aos que creram, aos que receberam em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Percebam que assim como Paulo em Romanos, João também coloca esse novo tipo de nascimento aqui. Esse nascimento não é um nascimento natural, biológico. Você não faz parte da família de Deus porque você veio de uma longa linha de judeus traçadas até o rei Davi. Você não faz parte disso. Você se torna filho de Deus quando você crê e recebe ao Senhor Jesus Cristo. E Ele agora declara você como filho dele. Filho dele. Assim, antes de nós crermos em Cristo, nós vivíamos longe do Senhor, condenados, afastados, alheios a Deus, em um espírito de escravidão e medo. Mas tudo isso mudou pela graça do Senhor. Esse versículo 15, então, de Romanos 8, ele vai contrastar essa ideia desse espírito de escravidão que nós vivíamos sem o Senhor Jesus, para agora um espírito de adoção. É uma nova identidade que nós recebemos. Agora nós somos guiados pelo Espírito. Agora nós vivemos com Deus e na maneira de Deus. Passamos a carregar as marcas desse nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, e refletir o seu jeito. Passamos também a nos parecer mais com o nosso Pai. Certa vez, enquanto a gente ainda estava no processo de receber as crianças, na verdade a gente estava antes disso, compartilhando com algumas pessoas, de que a nossa família iria aumentar pela adoção. Um irmão, a verdade a gente escutou isso mais do que de um irmão, a gente escutou isso de vários irmãos, e várias pessoas que não eram irmãos também. E virava e mexia, eles falavam: e a Valentina, hein? Está precisando de irmãozinho, está precisando de irmãozinho. A gente falava: a Valentina vai ter um, talvez a Valentina vai ter dois. E eles vão vir pela adoção. Pela adoção? Primeira reação já era: pela adoção? Aí eu falei: já vem aqueles casos que todo mundo escuta, certo?
Aqueles casos que todo mundo já escutou. E aí vinha uma pergunta que era assim: você não tem medo dessas crianças virem com sangue ruim? Vocês não têm medo da criança vir com sangue ruim? E a gente escutou muitas vezes esse tipo de pergunta, né? Agora, olha só que interessante. Olhando para a nossa adoção com Deus, alguém aqui de nós é um sangue bom? Alguém aqui de nós poderia chegar diante de Deus e falar assim: eu mereço ser adotado pelo Senhor Jesus. Eu mereço ser adotado por você. Pode me chamar de filho, porque eu mereço, eu sou um sangue bom. Nenhum de nós é sangue bom. Somos todos pecadores, carentes da glória do Senhor. Com muita mansidão, depois de aprender algumas vezes sem mansidão, mas com muita mansidão, aprendemos a responder para esses irmãos que nos perguntavam: você não tem medo de vir sangue ruim? Eu falava assim: não. Sabe por quê? Porque a questão é: qual é o sangue bom? O único sangue bom é o sangue de Jesus Cristo, meus irmãos. Esse é o único sangue bom. É dele que crianças que estão num abrigo, numa casa de acolhimento precisam. É esse sangue bom de Jesus Cristo que nós, que não estamos passando essa situação, precisamos. Não há sangue bom ou sangue ruim. Não há um gene pecador. Todos nós somos pecadores. Percebem? Essa é a diferença. Somos todos pecadores. Talvez a sua história de vida seja diferente das crianças que passaram por uma situação de acolhimento. Talvez você não tenha vivido as realidades que talvez meus filhos tenham vivido. Mas o ponto não é esse. O ponto que não é isso que distingue se é um sangue bom ou um sangue ruim. O que faz a diferença de um sangue bom ou um sangue ruim é corações arrependidos, recebendo o bom sangue no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. Nós ganhamos uma nova identidade quando nós estamos em Cristo Jesus. É uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 nos lembra que em Cristo somos feitos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, percebem? Nós recebemos um espírito de adoção, de ruistesia. Não é qualquer coisa, nós somos filhos. Nós recebemos uma nova certidão de nascimento, onde Deus está falando: você é meu filho, você me pertence, você é meu. Você por um acaso já pensou na adoção nesses termos? Você já glorificou a Deus pela adoção que você recebeu em Cristo Jesus? Você percebe o quão maravilhoso e profundo é essa adoção? Você percebe que nós éramos sangue ruins e que o sangue de Cristo nos resgatou? Talvez alguns de vocês que estão aqui hoje ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Ainda não receberam esse espírito de adoção. Ainda estão no espírito de escravidão. Se você me escuta hoje, saiba, o Senhor está chamando. Tem lugar para você nessa família. Há uma nova vida e identidade para você. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia e receba esse espírito de adoção. Continuando, meus irmãos, o nosso texto lá em Romanos 8, ele não para apenas na nova identidade. A nova identidade é um aspecto mais particular dos crentes. Você que crê no Senhor Jesus, você agora recebe esse espírito de adoção, mas há um aspecto comunitário. Porque não é só isso. Você agora é inserido numa nova família. Você recebe uma nova família. Como que nós vemos isso no texto? Nos versículos 16 e 17 vai dizer: o Espírito que agora os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica aos nossos espíritos de que somos filhos de Deus. E o versículo 17, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. Nós temos um Espírito no qual chamamos Abba, Pai. Essa ideia de Abba, Pai é simplesmente de chamar papai. É uma intimidade que agora nós temos com Deus. É interessante que os nossos filhos, eles nos chamam, a gente percebeu que havia uma vinculação, não quando eles chamavam só de pai ou mãe,
Mas a gente começou a perceber uma vinculação maior quando eles chamavam papai, mamãe. É diferente. É muito diferente. É carinhoso. É algo que você fala, está querendo ficar perto, está querendo ficar junto. Isso é profundo por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos alheios a Deus. Se você ler o livro de Romanos, você vai perceber o quão miserável nós somos. E agora, adotados por Deus, Ele nos fala, papai. Eu posso virar para Deus e falar, papai para Deus. Percebem? Nós não éramos nada, nós éramos contra. E agora a gente chama Deus de papai. Se somos filhos do Senhor, o desdobramento disso é que nós temos outros irmãos nessa família. Essa família não é feita só de papai e eu. Nós temos outros irmãos. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo somos irmãos uns dos outros. E essa família é grande, é estendida. Tem muitas pessoas dessa família. Pessoas que são unidas agora não por causa de genes, não por causa da genética, não por causa de sangue bom ou ruim, igual eu falei antes. Mas o que nos une agora é a mesma adoção que nós temos como filhos de Deus. Nós temos um mesmo Pai e agora nós recebemos uma grande quantidade de irmãos. Então, eu e Naila moramos lá em Campinas. O que nos une com vocês aqui? O que nos une é o sangue de Cristo. É isso que nos une aqui hoje. Não é porque vocês torcem para o mesmo time, não é porque vocês votam nos mesmos personagens, não é porque nada disso é o que nos une. O que nos une é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos faz irmãos. Essa é a nossa família. Quando nossos filhos chegaram, eles também precisaram ser adotados por toda a família. Primeira semana com eles, a gente foi fazendo visitas. Esse daqui é o seu titio, essa daqui é sua titia, esse daqui são seus primos, esse daqui é vovô, esse daqui é vovó, esse daqui é a bisa, cuidado com ela é velhinha. Esse daqui, e aí você vai apresentando toda a família que agora faz parte da família deles. Não é só um aspecto individual, é um aspecto coletivo. Todos eles agora fazem parte dessa família. Estávamos na praia recentemente, pedimos uma porção, o que eu falei? Fonsecas, comida. Os três olharam e falaram, opa, comida. Oh, fazem parte da família, têm o mesmo sobrenome, podem vir participar das mesmas bênçãos. Assim somos nós quando nos tornamos filhos, nós somos inseridos na família de Deus, a igreja. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você não se torna uma pessoa sozinha. Você não é a igreja. Você passa a fazer parte da igreja agora. Nessa igreja, você tem irmãos mais velhos, que podem ser conselheiros seus. Você tem pessoas mais velhas que se tornam como se fossem seus pais biológicos. Você tem pessoas que são como se fossem seus avós, que cuidam de você. Você pode discipular pessoas mais jovens e essas pessoas se tornam praticamente seus filhos. Nosso maior investimento hoje, como família, é que os nossos filhos biológicos e por adoção entendam e recebam a adoção divina e percebam que melhor do que ter Lucas e Naila como pai e mãe, melhor do que isso, é ter Deus como pai e fazer parte da família dele, que é a igreja. Desfrutar dessa família que cresce todos os dias, que se une para abençoar, para exortar, para edificar e para suportar uns aos outros, até o nosso encontro com o nosso verdadeiro Pai Celestial, o nosso Abba Pai. Esse sim que é perfeito, esse sim que é o nosso Pai Celestial. Em Gálatas 4, nós vemos a mesma ideia, o mesmo desdobramento do texto que está aqui em Romanos. Gálatas capítulo 4, versículo 5, fala assim: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações que clama, Abba, Pai. A mesma palavra, adoção de filhos, ruistesia, a mesma palavra, Abba, Pai. Agora nós fazemos parte dessa família de Deus. Percebam como Paulo percebe essa dinâmica de que antes nós éramos alheios a Deus e agora Deus nos adota como filhos e agora nós temos uma nova identidade e uma nova família. Efésios 2,19 nos lembra, dizendo, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nova família, esse aspecto é muito impactante, porque nós nos tornamos irmãos uns dos outros. E agora essa é uma nova família, que tem Deus como Pai. Essa família não deixa ninguém para trás. Essa família não vai abandonar os seus. Teve uma situação, assim que eles tinham chego, nós estávamos num churrasco com o nosso grupo pequeno. Fazia perto de 2 meses que eles tinham feito parte da nossa família, né? Que eles tinham sido adotados por nós. E vou falar que essa era a época que a gente chamava que era o olho do furacão. Né? O furacão vai passando e você tem aquele meio que vai, e a gente estava, meu Deus, cada dia é um desafio maior que o outro. Então todo mundo que perguntava falava assim, e aí, como é que está sendo? Eu falava assim, hoje está sendo melhor do que ontem. Né? E assim a cada dia a gente falava, né? Melhor do que ontem, melhor do que ontem. E muito interessante que nesse churrasco as crianças estavam brincando, a gente estava tendo um momento de confraternização e eu fui sair para buscar o carro para a gente ir embora, enquanto a minha filha, a menorzinha, veio e falou assim, papai, onde você está indo? Eu falei, filha, eu vou ali buscar o carro, já venho. Ah, tá, eu achei que você estava me deixando. Naquela hora, eu percebi que aquela frase era muito mais do que um simples falar. Parecia que era algo que estava no coraçãozinho dela. E eu percebi que ela estava parada assim. E eu voltei, abracei ela e falei, filha, nessa família, ninguém vai deixar ninguém. Ninguém vai deixar ninguém. Quer ir com o papai buscar o carro? Ah, quero. Peguei ela no colo, logo ela não quis, porque cheia de energia, mas eu peguei ela no colo e a gente foi até o carro, buscar o carro. Essa família a gente não deixa ninguém. Um dia eu e Naila nós vamos morrer. Mas o ponto é, há uma família maior que não vai deixar ela. Há um Abba Pai eterno. E assim que ela reconhecer esse Abba Pai eterno, ela vai saber, Deus não deixa ninguém. Outro dia, para chegar na igreja, o meu filho estava com medo de entrar na sala de aula, de talvez a gente esquecê-lo por algum motivo. E ele, escutando uma história que a gente está contando para eles, de uma ovelhinha que chama Samuca, eu falei para ele, lembra a história da ovelhinha? Que Deus não deixa você? Pois é, Deus ensinou isso para mim, eu não vou deixar você, você é a minha ovelhinha, eu não vou te deixar. Pode ir na sala tranquilo que o papai vem te buscar. Naquele exato momento ele falou assim, é isso mesmo. Vou lá, e ele foi na sala tranquilamente, sabendo que ele estava seguro nessa nova família. Conforme crescemos em família, queremos ficar mais parecidos com o nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Tem sido assim em casa. Até coisas simples como torcer para o Palmeiras, eles já estão assimilando. Mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que antes da refeição eles já falam, vamos orar. Antes de dormir eles falam, não vai ter história da Bíblia hoje? Isso é a coisa mais importante. Porque quando eles chegaram, eles não sabiam nem quem Deus era. E agora eles já querem orar. Até briga para ver quem vai orar. Mas eles já querem orar para Deus. É isso que importa. Eles estavam numa realidade onde eles estavam alheios a Deus, sem saber quem era o Senhor Jesus. E agora eles estão assimilando quem é Cristo, quem é o Senhor,
quem é o nosso Deus. Para a gente refletir nessa nova família que nós temos em Cristo, esse nosso Abba Pai, como é que você tem celebrado essa família? Você busca viver mais parecido com o seu Pai celestial? Qual tem sido a sua relação com seus irmãos em Cristo? Em situações de brigas, o perdão está pronto a acontecer? Existem reconciliações? Existe amor por essa família? São reflexões que a gente precisa fazer. A pessoa que está ao seu lado é seu irmão em Cristo. Como é que você trata ele dentro dessa família da fé? O último ponto, meus irmãos, é que, além de nós recebermos individualmente uma nova identidade, coletivamente uma nova família, há um aspecto futuro com relação à nossa herança. Deus coloca esse texto falando que participamos agora das bênçãos celestiais com o Pai, somos co-herdeiros com Cristo. Lembra daquela história? Nós estávamos longe de Deus, agora nós participamos de tudo que Deus tem. Tudo que Ele tem também é nosso. Tudo que Ele tem, Ele divide conosco. É uma nova herança. Essa herança tem desfrutes no presente e tem a sua completude, ou seja, vai ser completa no futuro. Quando somos salvos, nós não somos simplesmente transportados para o céu. Nós vivemos aqui essa realidade. Para quê? Para demonstrar essa filiação que nós temos. Para que mais e mais pessoas desfrutem da herança celestial que o Senhor tem. Queremos ver mais e mais pessoas refletindo, reproduzindo, resplandecendo esse novo aspecto da adoção que nós temos. Assim como Cristo, viver dessa maneira pode nos fazer sofrer, porque é o que o texto fala, nós somos co-herdeiros. Se sofremos com Cristo, também seremos glorificados com Cristo. Lá no versículo 17 diz isso. Nós participamos das bênçãos celestiais com o Senhor, nós participamos dos sofrimentos, e na glória que virá, nós desfrutaremos dessa herança com o Senhor para sempre. Eu imagino que meus filhos não vão brigar muito pela herança quando eu morrer. Imagino, né? Não porque eu não imagino que eles não vão brigar, imagino que não tenha muito para eles brigarem, né? Eu brinco com a Naila que quando eu morrer, eu falo assim, o meu FIFA pode ficar com tal pessoa, o meu Lego para tal pessoa, são as coisas que eu tenho, né, desde criança praticamente. O ponto é, não haverá brigas por recursos financeiros, mas eles já participam de heranças que nós temos, como aprendizado da palavra, oração, as histórias, correções. Eles já participam do amor, do afeto, das canções, das tarefas, das refeições, das viagens. Percebe? Tem privilégios, tem responsabilidades, como qualquer família. E eles participam dessa herança com a gente. Agora mesmo, vindo para cá, participaram dessa viagem vindo para cá. Andaram de avião, quase tiveram um troço dentro do avião de tanta emoção. O meu filho, ele ficava na janela a cada 5 minutos. Papai, olha ali. Papai, cada 5 minutos ele queria me mostrar o que estava acontecendo no avião. Ele estava empolgado. São as bênçãos dessa herança presente. Isso não é nada perto da herança futura que nós temos com o Senhor, percebem? Isso são desfrutes temporários, passageiros. Mas a herança verdadeira é com o Senhor. Essa adoção é só uma névoa do que há por vir. É só uma névoa. Em Efésios 1:5, Paulo nos ensina que, em amor, o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E no decorrer daquele capítulo, ele vai descrever que, nele, quando vocês ouviram e creram a palavra, Ele os salvou, selando com o Espírito Santo, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem para o louvor da sua glória. Você recebe uma herança quando completar tudo isso. Você já participa dessa herança
com o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine-se na seguinte situação. Você vive num lugar distante, escuro, sem esperança ou sem perspectiva, fora de qualquer entendimento ou realidade, doente, sujo, cego, surdo, faminto. Então uma luz brilha e te chama para fora deste lugar, te limpa, dá banho em você, troca suas roupas, coloca alimento para você comer, te dá um nome, te dá um lugar para morar, um verdadeiro lar. E junto desse lar há várias outras pessoas que já estiveram nessa mesma condição que você está. E ao chegar lá, você é apresentado como filho. E você pode chamar essa pessoa de papai. Além disso, se não bastasse o nome e a família, o que já seria o suficiente para a condição que você estava, Ele agora divide e partilha tudo o que Ele tem e é com você. Ele te dá uma herança de alguém totalmente sem esperança para alguém totalmente participante e herdeiro. Somente em Cristo nós podemos ter essa realidade tão mudada nas nossas vidas. Para a gente refletir, algumas perguntas aqui. Você já desfruta dessa condição? Você já foi recebido na família de Deus? Você consegue perceber a gloriosa doutrina da adoção de Deus? Você celebra as bênçãos de Deus, as que já acontecem, as que virão ainda? Você consegue celebrar essa herança que você já recebe do Senhor? Para terminar essa mensagem, meus irmãos, essa é a nova identidade que nós temos, é a nova família que nós fazemos parte agora, e é a nova herança que recebemos do Senhor Jesus. É o que nos permite ter um futuro glorioso. Somos co-herdeiros com Cristo, participantes dos sofrimentos, mas também participantes da sua glória. Como eu disse, essa não é a história da minha família. Minha família não é perfeita. Acho que ninguém é perfeita, mas a minha também não é perfeita. Nós vira e mexe escutamos coisas do tipo: e é tão lindo que vocês adotaram. O dia a dia nem sempre é lindo e bonito. Passamos algumas situações recentes, né? Tiramos uma foto que é muito linda em família. Só que o contexto da foto foi o caos para chegar naquela foto bonita. É muito lindo. Não, não é lindo. É algo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós, nós estamos tendo a oportunidade de fazer para com os nossos filhos, para com os nossos 3 filhos. Demonstrar que agora eles são irmãos uns do outro. Eles são participantes dessa família. Eles têm essa herança para com eles. Eles podem chamar Deus do nosso Abba, Pai. Por isso, nós corremos e nos esforçamos para quê? Para que nossos filhos entendam que existe essa adoção com A maiúsculo, que é muito maior e melhor do que a adoção que nós realizamos. Uma vez que entendemos essa nova realidade da adoção, eu queria nos chamar a refletir sobre 3 práticas que podem ser úteis diante dessa doutrina da adoção. A primeira é a seguinte: celebre a sua identidade em Cristo Jesus. Celebre essa nova identidade como filho de Deus, pertencente ao nosso Abba Pai. E por que eu estou falando isso? Porque é um mundo todo tentando dizer para você quem você é. Há um mundo todo querendo dizer qual é a sua identidade, ou querendo moldar a sua identidade, querendo falar para você o que você deveria ser, o que você deveria fazer. Abandone o que o mundo fala. Ouça o que a palavra de Deus fala e firme o seu coração na verdadeira identidade de que você realmente é filho de Deus, que você agora faz parte da família de Deus, que você é participante da herança com Deus. Minha segunda atitude prática para nós refletirmos é: a família de Deus sempre tem lugar para mais gente. Essa família não está completa.
há sempre lugar para mais pessoas. Seja você tendo ou criando filhos no Senhor, isso traz para você privilégios de evangelizar aqueles que estão dentro da sua casa. Todos os dias você pode falar de Cristo para pelo menos aqueles que são os seus filhos. Mas também você pode evangelizar as pessoas ao seu redor. Pessoas em povoados que nunca escutaram do Senhor Jesus. Você pode sim também adotar uma criança e falar: esse é meu filho, agora eu vou evangelizá-lo para a glória do Senhor Jesus. Essa família não está completa. Existem pessoas que apadrinham outras crianças. E nesse processo de apadrinhamento, usam da palavra do Senhor para ensiná-los na palavra de Deus. Existem pessoas que acolhem crianças. Que grande oportunidade de pregar o Evangelho para crianças que nunca vão escutar, a não ser que a gente se disponha aí. Mas existe o seu vizinho, existe o seu colega de trabalho, existe aquela pessoa que você tem pensado e orado, existe aquele familiar seu que não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda. Essa família não está fechada, não pode entrar mais ninguém. Não. A família do Senhor sempre cabe mais gente, sempre há lugar à mesa, sempre há lugar para mais pessoas. E o nosso papel nesse mundo, uma vez que nós não fomos levados para Deus ainda, é proclamar essa adoção, essa nova identidade, essa nova família, é essa herança que nós temos com Deus. Por fim, a terceira atitude prática que nós devemos ter é que essa herança, interessantemente, quanto mais ela é multiplicada, quanto mais ela é dividida com os outros, mais ela multiplica. Essa é a herança do Senhor. Quanto mais dividida com os outros, mais ela multiplica, mais ela aumenta, mais ela aumenta. Há muitas realidades ao nosso redor que precisam entender dessa nova realidade da adoção. Desfrutar dessa herança, desfrutar da família, desfrutar dessa nova identidade. Nós não devemos ser mesquinhos e guardarmos para nós esse privilégio da palavra, dizendo para os outros: não, aqui não. Você não é bem-vindo aqui. Ou, você só vai ser bem-vindo aqui depois que... Há muitas realidades que precisam escutar da verdade do Evangelho. Tiago 1,27 diz: a religião que o Deus Pai aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E por que eu coloquei esse texto? Exatamente porque cuidar de órfãos ou situações análogas à orfandade, né? Como as crianças que estão em situação de abrigo, cuidar dessas crianças, cuidar dessas viúvas, é aquele ato que não vai ter nenhum tipo de retribuição. Nenhum tipo de retribuição. Ninguém vai aplaudir você. Não tem como essas pessoas pagarem algo de volta para você. Meus filhos não têm como pagar nada para mim. Uma viúva não tem como pagar para você. Agora nós temos que cuidar, nós temos que envolver. Nós temos que estar nessas realidades e falando: você precisa entender daquele que é o autor da nossa fé. Eu só estou aqui hoje porque um dia o Senhor também me alcançou. Eu só estou fazendo isso porque Deus também fez por mim. O que nós temos feito para essa realidade de crianças e adolescentes que estão em situação de abrigo? Como que nós cuidamos dessas famílias? Como é que nós compartilhamos dessas bênçãos espirituais com eles? Quando meus filhos chegaram, eles não sabiam quem era Deus. Eles não tinham ideia do que era orar. E assim há muitas dessas crianças. Como é que a gente pode se envolver com isso? Como é que a gente pode chegar e falar assim: queremos falar do Evangelho para essas crianças? Aquilo que é mais importante para elas é escutar que existe um Abba Pai. Um Abba Pai para elas. Meus irmãos, que a nossa adoção como filhos de Deus seja uma celebração dessa nova identidade, uma participação gloriosa na família de Deus e um abrir e compartilhar da herança eterna para que mais pessoas venham fazer parte dessa realidade.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que a gente perceba que a teologia da adoção não pode ser algo simplesmente teórico, mas que pode ser algo muito, muito prático, ao compartilharmos as verdades das Escrituras ao mundo ao nosso redor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor me alcançou, como muitos aqui, pecadores miseráveis, longe da graça e da salvação, inimigos do Senhor, e agora feitos filhos, participantes da família, e além disso, ó Deus, recebemos uma herança que não se corrompe, uma herança que não se acaba. Glória a Ti, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e glória por esse grande plano de salvação. E não nos deixe ficar quietos, mas proclamar essas verdades a todas as pessoas, para que essa família aumente, para que essa herança se multiplique, para que mais e mais pessoas recebam essa nova identidade em Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.